Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre como e por que ensinar inglês com poesia. Como e por que usar poesias para ensinar inglês para o seu filho, para o seu aluno, na sala de aula, no colégio, em casa, onde for, a poesia funciona. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Não sei se você já teve essa experiência quando eu tinha lá pelos meus 9, 10 anos de idade. Eu me lembro de ter que memorizar muitos poemas no colégio, na época em português mesmo, né? E foi uma experiência um pouco ruim, né? Não foi uma experiência das mais felizes, não, na minha vida. E talvez você tenha tido uma experiência parecida com isso, né? E de cara pense que ensinar inglês com um poema não é a melhor forma, é uma chatice, não vai trazer benefício, não tem sentido. E eu vou te mostrar aqui, vou te ensinar como fazer para que o ensino de poesia, como um poema, né, ou uma sequência de poemas, pode ajudar sim o seu filho, sim os seus alunos a aprender inglês de uma forma melhor, mais eficiente, tá bom? Então, a verdade é que um poema, ele tem aí uma série de possibilidades para serem trabalhadas dentro de um contexto, dentro de uma aula. Você não precisa criar um grande plano de aula para ensinar um poema, é uma coisa muito rápido, muito fácil de um pequeno momento ali você já, vou pegar esse poema aqui, e vou ensinar. Você pega o poema e você faz ali, não precisa de uma estrutura de aula muito grande, você não precisa de ferramentas, você não precisa de livros, você não precisa de nada. Basta um poema para dar uma grande aula e é fácil, é rápido, de novo, né? Uma coisa muito rápida de se preparar. Com 5, 10 minutos você consegue ali montar um planejamento de uma aula que vai durar 40, 50 minutos, se você quiser. Mas o ideal é que o momento de ensinar um poema, ele seja realmente breve, tá? Ele não, eu tô falando que você pode criar toda uma aula em cima de um poema, mas esse não é o contexto, esse não é não é o que a gente quer aqui, tá? Dá para fazer, dá. Em 5 minutos você faz, sim. Mas o que a gente quer é apresentar o poema de uma forma simples, de uma forma suave. E a partir desse poema, sim, você pode aí desenrolar em outras inúmeras coisas para dar a sua aula ou para ensinar o seu filho, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa fazer, né? É... A gente vai escolher um autor para trabalhar ao longo do ano. Eu sugiro que vocês comecem por Robert Louis Stevenson, tá? Por que que eu escolho esse autor para começar? Porque ele tem muitos poemas, bons poemas, poemas que trabalham vocabulários muito interessantes para quem está começando a trabalhar com poemas. Ele tem um livro chamado A Child's Garden of Verses, que você tem ali todos os poemas que você precisa. Ele foi pensado para crianças, para trabalhar com crianças, e ao longo do ano você vai, na verdade, com Robert Louis Stevenson, você pode gastar alguns anos aí trabalhando, mas vamos focar em um ano, pega um ano, começa com Robert Louis Stevenson. Se você já trabalha poema, você pode procurar outros autores para trabalhar, mas para quem está começando, Robert Louis Stevenson, A Child Garden of Verses, tá bom? Isso aí você acha fácil na Amazon, você consegue encontrar talvez em sebos digitais e tudo mais, mas é um livro que você acha facilmente na Amazon, pode comprar e vai chegar aí na tua casa para trabalhar, tá bom? Uma vez que você tenha escolhido o autor que você vai trabalhar ao longo do ano, você precisa conhecer um pouco a história desse autor. Então você vai dar uma olhada, você vai conhecer, você vai ver quem foi, por exemplo, Robert Louis Stevenson, aonde ele nasceu, se ele casou, se teve filho, qual era o contexto histórico da vida dele, do lugar onde ele morava. Havia uma guerra, havia uma perseguição, era uma cidade grande, ele morava no campo. Isso tudo é interessante, porque isso ajuda na hora em que você for ler os poemas e for trabalhar esses poemas com seus filhos, com seus alunos, ajuda a contextualizar, ajuda a trazer para a criança a imagem, né? Então, assim como num quadro em que você olha e repara, bom, esse autor provavelmente morava no campo, morava na cidade pelo estilo que ele pinta, o poema também traz isso para a criança. Então, ela consegue imaginar, ela consegue visualizar aquilo que o autor está falando por meio de um poema. E é interessante. Então, a primeira coisa que você vai fazer, escolher o autor.
vai conversar com a criança sobre esse autor. Ah, então Robert Louis Stevenson nasceu na Escócia, viveu no ano tal, ele foi casado, morou nos Estados Unidos, ele velejou, ele teve uma doença. Enfim, você vai contar ali para a criança, vai contextualizar, vai gerar nela uma curiosidade, ela vai querer fazer algumas perguntas sobre ele. E é interessante que você se prepare para responder essas perguntas e para gerar nessa criança a curiosidade. Então não adianta simplesmente jogar a história, ela vai ouvir. Não, você precisa contextualizar, você precisa fazer com que essa história ganhe vida para ela. E aí, a partir desse momento, ela vai te fazer algumas perguntas. Algumas você pode responder, outras você pode falar: olha, vamos descobrir isso juntos, vamos pesquisar sobre esse período da história da vida desse poeta para descobrir juntos. Isso vai gerar curiosidade, vai despertar o interesse pelo autor, tá bom? Depois você vai então entrar aí no poema propriamente dito. Então você vai começar. Se você está num colégio ou num curso, né, e você vai apresentar o poema, talvez você tenha ali já um planejamento anual que você precise seguir. E trabalhar poemas seja um pouco mais difícil, porque talvez você não tenha tanto tempo para fazer isso. Então, trabalhar um poema por mês, né, ou um poema por bimestre, idealmente um poema por mês ali já começa a funcionar bem, né? Muito menos do que isso, acho que fica ruim. Mas se você escolher um poema por mês aí, ao longo de um ano, você vai trabalhar 9, 10 poemas tranquilamente. Isso já é um excelente número para começar. Agora, se você tem mais tempo, ou se você é pai e vai fazer em casa, um poema por semana, esse é um cenário maravilhoso, tá? Ao longo de um ano aí você vai trabalhar muitos poemas, você vai trabalhar, por exemplo, o Child Garden of Verse, você vai trabalhar ele praticamente todo, você vai poder trabalhar muitos poemas, você vai trabalhar poemas novos, vai revisar poemas que você já leu anteriormente, então você vai ter muita coisa, muito material para trabalhar, tá bom? Mas é isso, então um poema por mês, no mínimo ali, ou um poema por semana, que é o cenário maravilhoso, tá? Poema por dia, não, tá? No mínimo, aí você vai dar um espaço entre uma semana e outra para trabalhar poemas, tá? Depois a gente vai ver outras coisas, como a narração de quadros, músicas, e aí você pode alternar. Então, por exemplo, numa semana eu trabalho poema, na outra eu trabalho um quadro, e na outra semana eu volto a trabalhar um poema, e aí você vai alternando, tá? Então, de repente, você pode também fazer isso. Mas vamos começar com a ideia de que você vai trabalhar um poema por semana. Você não vai precisar de mais do que 5 minutos para fazer isso, tá? 5 minutos. Não precisa ficar uma coisa longa, senão vai ficar chato. E lembra que eu falei lá no início do vídeo? Cara, se for trabalhado como era trabalhado nas escolas antigamente, a chance de dar errado é muito grande. Então, é uma coisa suave, uma coisa leve, uma coisa natural. Precisa ser natural. A apresentação de um poema em inglês para criança precisa ser natural. Ela precisa sentir que ela está em casa, né? Mesmo que ela esteja numa sala de aula, ela precisa sentir, opa, isso aqui é um momento legal, eu estou ouvindo uma história, estou ouvindo um poema, isso aqui vai me divertir, né? E é para ser assim mesmo, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer na prática, tá? Tem várias formas possíveis de ensinar um poema. Você pode simplesmente pegar ali o livro e ler o poema. Então começa, você vai ler o poema, vai começar pelo título, né? E aí você vai falar o título, o autor do poema e vai ler o poema naturalmente. Ou, se os seus alunos já são um pouco mais avançados, você pode ler o poema e perguntar a eles qual o título do poema, né? O que eles acham, qual é o título do poema, ou que título eles dariam a esse poema, se eles forem se eles fossem os autores desse poema, né? Você pode começar contextualizando a história do poema. Então, você vai ler um poema sobre o inverno. De repente, você está no inverno, você vai contextualizar se onde você mora é frio, qual é a época do ano que é fria na sua região. Então, olha, o inverno aqui acontece em que meses do ano? Aí você pode trabalhar meses do ano. Ah, mas o autor morava no outro hemisfério. Aí você pode trabalhar hemisfério sul, hemisfério norte. Isso vai, como eu falei, vai virando uma aula gigante, vai trazendo muitos assuntos para serem discutidos, né? Então, antes mesmo de começar o poema, você já pode trabalhar meses do ano, você já pode trabalhar frio, quente, você já pode trabalhar, né? Tô falando de inverno aqui, pode trabalhar as estações do ano, você pode trabalhar hemisfério sul, hemisfério norte, nome de países, enfim, você vai viajando aí junto com o poema.
Você pode trazer uma história pessoal, uma história da sua família, uma história em que seu filho tenha participado, né? Ou uma história, se você tem alunos, uma história que faz com que os seus alunos conheçam um pouco mais da sua vida, ou que contextualize junto com o lugar, o ambiente onde vocês estão, né? Então, se vocês estão falando, por exemplo, do inverno, vamos manter esse tema. Você pode contar uma história de uma viagem que vocês fizeram no inverno para um lugar muito frio, ou, enfim, pegar uma história que o aluno goste muito, né? Então vocês contam histórias ali, vocês têm livros de história, e de repente esse aluno ou seu filho gosta muito de uma história em que o inverno ah, tá ali como pano de fundo, e aí você pode trazer essa história para poder iniciar, para poder entrar no poema, tá bom? E aí você vai ler o poema, né? Você vai trabalhar esse poema com eles e beleza. Trabalhou o poema, segue a vida adiante. Lá para frente você pode voltar em outro dia, em outra semana, você pode voltar a esse poema, tá bom? Outras coisas que você pode fazer com o poema, você pode pedir para eles desenharem, né? Faz um desenho desse poema, né? Desenha aí o inverno. Como é que você acha, né? Eu li aqui esse poema, então estou trabalhando um poema sobre flores, sobre jardim, ou trabalhando um poema sobre Robert Louis Stevenson tem um poema que ele fala da cidade de bloquinhos, né? Então, aqueles bloquinhos de madeira que a gente brinca, de repente as crianças gostam de brincar de Lego, você pode contextualizar, trazer a história do Lego, enfim. E aí você pode pedir para eles fazerem um desenho do poema, ou você pode pedir para eles fazerem um mini teatro, uma mini apresentação do poema, de repente trabalhando dois alunos juntos, ou mais alunos juntos, né? Então, um aluno apenas fazendo ali uma apresentação da cidade de blocos, um teatrinho, enfim, dá para fazer bastante coisa com um poema, tá bom? E quais são os benefícios de aprender inglês com um poema? Você tem números, tá? Então, quando a gente fala de idioma, a gente tem que pensar aqui nas habilidades principais do idioma. A gente precisa saber falar, a gente precisa saber escutar e compreender, ler e compreender, a gente precisa saber escrever. E no poema você vai trabalhar profundamente essas quatro habilidades. Vamos pensar uma por uma. Vamos começar então pela primeira, que é a escuta. Quando você lê o poema pro seu filho, para o seu aluno, ele precisa ouvir, ele precisa compreender o que está sendo falado. E a sua comunicação corporal importa muito, e eu vou mostrar isso para vocês. Então, quando você lê um poema, você não pode pegar o livro e ler o poema como se você estivesse lendo, sei lá, o jornal, né? Você não vai ler Good Boy, tarará, tarará, tarará. Você precisa colocar entonação, você precisa fazer um movimento corporal, você precisa observar a pontuação, né? Então, isso faz com que o aluno perceba, entenda e vai ajudar na compreensão dele, vai ajudar ele a memorizar o poema, tá? A escuta é muito importante. Depois a leitura. A leitura depois de ter ouvido algumas vezes o poema, e quando o aluno for ler, ter contato com a escrita do poema, ele vai ver as palavras e ele fala, então essa palavra aqui se pronuncia dessa forma, se fala dessa forma, né? Então, isso ajuda demais o aluno. Então, ele escuta uma palavra ali, por exemplo, a good boy, né? A good boy. Ele vê que good se escreve com dois O's, por exemplo. Então quando tem dois O's é good. Eu achei que era God, por exemplo, né? Que ele vai falar com O, sei lá. Então, isso vai fazer com que o aluno se familiarize com a escrita das palavras, né? E aí o aluno vai falar o poema, ele vai trabalhar a pronúncia das palavras, ele vai trabalhar as conexões das palavras, né? Uma palavra conecta com a outra. Então, ele não vai falar a good boy. Ele vai conectar a good boy, a good boy, a good boy. Ele vai conectar ali as palavras. A entonação com que ele vai falar, ele vai dar a entonação para o poema que você deu na hora que você leu, né? E na hora de trabalhar a escrita, ao longo da semana aí, ou do mês, né? Enfim, como você for trabalhar, tem várias formas de trabalhar a escrita, várias formas para exercer isso. E todas são fundamentais. Então imagine que o seu filho está começando a ter contato com o inglês agora. Se você coloca no quadro para ele copiar, como que ele vai fazer? Ele vai olhar, vai ver uma letra e ele vai copiar aquela letra. Então, A, aí ele vai copiar o A. Depois a palavra good. Como é que ele vai copiar? Ele vai olhar e vai ver o G, aí ele vai escrever o G. Aí ele vai olhar e vai ver o O, aí ele vai escrever o O. Depois de um tempo de prática, ele já vai escrever o good de uma vez só. Então ele vai olhar a good e escreveu ali, né?
Depois de um tempo, ele vai olhar a frase e vai memorizar essa frase e ele vai escrever a frase toda. Então, existe um caminho que a gente vai construir pelo simples trabalho de copiar um poema, de olhar para o quadro ou de olhar uma folha e copiar ao lado. Ah, não faz o menor sentido. O poema já está aqui na folha. Para que que um aluno vai copiar? Porque isso vai dar para ele exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ele vai perceber, ele vai começar a memorizar as palavras, ele vai entender a escrita das palavras. E lá na frente, a gente vai passar para outros passos, onde ele vai chegar até o ditado. Então, você vai ditar o poema e ele vai começar a escrever, porque ele já sabe como escrever cada uma daquelas palavras. Se ele tiver dúvida, ele vai, pode ser que ele escreva errado, depois a gente vai corrigir isso, tá bom? Legal. Eu vou falar para vocês aqui, eu vou fazer com vocês aqui um poema, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática como fazer um poema, tá? Uma das formas de fazer essa apresentação. Esse poema é um poema chamado A Good Boy, ele é do Robert Louis Stevenson, e ele fala daquilo que um menino precisa fazer no seu dia a dia para ser um bom menino. Então, nesse poema, os meninos, o menino ele acorda cedo, né? Ele acorda na hora certa, ele passa o dia feliz, ele passa o dia alegre, ele não reclama, ele não fala palavrão, ele sabe que no fim do dia, quando chega lá no final do dia, ele olha para o dia dele, ele fala, pô, hoje eu fui um bom menino. Né? Ele sabe que a cama dele está esperando ele, aconchegante ali para ele dormir, mas ele sabe que ele não deve dormir sem antes fazer uma oração. E tudo isso está nesse poema e todo esse vocabulário vai ser trabalhado, beleza? Vamos fazer aqui então. Vou fazer exatamente como eu faço com os meus alunos e como você poderia fazer com o seu, tá bom? A Good Boy by Robert Louis Stevenson. I woke before the morning. I was happy all the day. I never said an ugly word, but smiled and stuck to play. And now at last the sun is going down behind the woods, and I am very happy, for I know that I've been good. My bed is waiting cool and fresh, with linen smooth and fair, and I must be off sleeping by, and not forget my prayer. I know that till tomorrow I shall see the sun arise. No ugly dream shall fright my mind, no ugly sight my eyes. But slumber hold me tightly till I waken in the dawn and hear the thrushes singing and the lilacs round the lawn. Pronto. Eu já poderia parar aqui o poema, já poderia continuar a aula e ir para outro lugar. Aqui, pessoal, vou ler um poema para vocês. Pá, li o poema, sigo a vida adiante. Eu já poderia fazer isso. E amanhã eu volto nesse poema, ou em outro dia, eu vou fazendo aos pouquinhos, né? Então, eu li ali o poema para os alunos. Beleza, vou embora. Sigo para a próxima, né? Como eu faço? Eu, Pedro, gosto de trabalhar pelo menos duas vezes. Então eu faria a leitura do poema uma vez, duas vezes, talvez uma terceira vez, dependendo do nível dos alunos. E aí eu começaria a trabalhar o poema de várias formas diferentes. Eu poderia aqui pedir que eles repetissem, então eu faria assim, né? Então vamos lá. A Good Boy by Robert Louis Stevenson. E aí eles repetem. Aí eu começo. I woke before the morning. Aí eles vão repetir. Quando eu faço esse gesto, I woke before the morning, eu espero que eles repitam o gesto. Então, se eu fiz o gesto e eles não fizeram, eu vou fazer novamente. I woke before the morning, para que eles façam o gesto, tá bom? Por que que isso é importante, né? Por que que a entonação é importante? Por que que eu preciso fazer esses movimentos também? Para que eles prestem atenção, isso vai gerar um maior engajamento, ali, uma maior atenção no poema, e vai ajudá-los a memorizar também, né? O gesto vai fazer com que eles entendam. Então, eles sabem que esse gesto aqui é um gesto típico de quem está acordando de manhã. Então, I woke before the morning. Ou então, I was happy. Eu mostro o meu sorriso, eu mostro que eu estou feliz. Isso tudo vai ajudar. Eu faço isso, li o poema duas vezes, peço para os alunos repetirem mais uma, duas vezes, e aí eu posso ir de várias formas. Eu posso trabalhar rotina, por exemplo. Então,
I woke before the morning. Eu posso perguntar, o que mais que você pode fazer para ser um bom menino? Ah, eu posso arrumar a cama, beleza? Make the bed. Ó, o gesto aqui presente. Ah, eu posso escovar o meu dente. Ah, right, very good. Brush my teeth. Eu posso varrer o meu quarto, eu posso limpar o meu quarto, eu posso tomar banho, fazer as coisas que meus pais pedem para eu fazer na hora, ajudar os meus pais, ajudar os meus irmãos. Aqui eu estou trabalhando uma infinidade de possibilidades de vocabulário ao longo, da aula com eles por causa de um poema, né? A memorização do poema é importante também, eles precisam memorizar esse poema, e é legal que eles apresentem ao final de uma semana ou de um mês esse poema, e existem várias formas de fazer, né? Eu gosto muito de, por exemplo, fazer através de brincadeiras, através de jogos ao longo da semana. Então, eu apresentei o poema para eles hoje, certo? I woke before the morning, I was happy all the day, I never said an ugly word, e por aí vai. Como é que eu faria? Memorização. Pessoal, vamos lá, vou memorizar o poema. Vou falar o poema no segundo dia, tá? Mais uma, duas vezes, e aí vou pedir para eles repetirem comigo, mais uma vez. Então, I woke before the morning. Aí eles falam, I woke before the morning. E aí eu vou para memorização. Eu vou falar uma frase, a primeira frase, e eu vou tirar uma palavra. I woke before, e eles completam, the morning. I was happy all the day. I never said a, aí eles vão completar, an ugly word. E aí por aí vai. Então, assim eu vou fazendo. Também posso colocar no quadro, né, trabalhar a leitura com eles, e aí tirar algumas palavras-chave e eles precisam completar enquanto leem. É, Vou tirar, vou alternando. Então eu falo a primeira frase, eles falam a segunda. Então eu faria I woke before the morning e aí eles completam I was happy all the day. E assim você vai gradativamente fazendo com que eles memorizem o poema, tá? E a escrita? A escrita a gente vai fazer exatamente como eu falei. Você vai começar com o aluno copiando, ele vai simplesmente copiar. Então você bota o poema no quadro, você dá para ele uma folha e ele escreve. Atenção! Se é uma criança que ainda está fazendo ali, aprendendo a letra cursiva, é importantíssimo trabalhar a caligrafia. A gente vai ter uma aula sobre a importância da caligrafia, tá? Eu vou falar isso para vocês. Então, se você vai escrever no quadro, não escreva com letra de forma, caligrafia, tá? Se você puder, inclusive, projete no quadro uma pauta para que você escreva dentro da pauta e o aluno veja para que ele possa fazer. Então, imagina que aqui atrás tem um quadro, né? E eu ia projetar aqui as linhas de um caderno pautado e eu ia escrever nessas linhas. É assim que eu faço, tá bom? E é importante que vocês façam isso. Ah, meu aluno já é mais velho, já tem 15, 16 anos. Tudo bem, não precisa projetar a linha, mas escreva com uma letra bonita, porque você precisa cobrar deles, uma boa caligrafia, tá bom? E é isso, né? Ao longo do tempo você vai percebendo os benefícios de trabalhar o poema e como isso vai dar para eles uma série de habilidades novas no inglês e na vida, né? E aí você pode ir nivelando. Então, se você começou com um poema e achou que esse poema estava muito difícil, a próxima semana você pega um poema mais fácil. Se você achou que o poema estava muito difícil, você não precisa fazer todo esse trabalho. Bom, esse poema aqui ficou difícil, eu não vou pedir para eles memorizarem um poema. Talvez eu faça só o copywork. Ou então até o trabalho de copiar ficou muito difícil porque é um poema muito longo. Então eu vou de repente pedir para eles copiarem só uma estrofe. Você pode ir trabalhando isso para que você até que você aprenda como nivelar de fato os seus poemas, tá? E depois de um tempo você percebe que o poema está ficando mais fácil, você vai para poemas mais difíceis, mais desafiadores aí para os seus filhos, para os seus alunos, tá bom? É assim que vocês vão fazer, que vocês vão trabalhar o poema e assim vocês vão ajudar os seus filhos, ajudar os seus alunos a aprender inglês com um bom conteúdo, com algo que realmente enriquece o dia a dia deles e uma forma de despertar o interesse, tá certo? Pessoal, até a próxima aula. Bye bye.